E aí, gente, vou falar um pouquinho sobre marcenaria, né? Por que as marcenarias quebram? Por que seu vizinho que tem marcenaria quebrou? Por que seu colega da sua cidade quebrou a marcenaria? Quais são os motivos, né? Quais são os principais motivos que levam o pequeno marceneiro a encerrar a sua atividade e a fechar a marcenaria? Cara, existe muita coisa que pode fazer a sua marcenaria quebrar. E uma coisa que você muitas vezes acha que é a solução, que é a sua capacidade técnica, né, que é o seu conhecimento de marceneiro, infelizmente tem muito colega marceneiro que acredita que o maior diferencial dele é ter muito conhecimento de marcenaria, né, é ser um excelente marceneiro. Isso realmente que é muito operacional, né? Que é muito operacional. Ter o conhecimento de marcenaria, né, saber produzir fabricar o produto é realmente importantíssimo. Só que para que você tenha sucesso na marcenaria e você não venha quebrar, como muito colega nosso, né, que infelizmente encerra a atividade, às vezes até com pouco tempo, né, você precisa de outras características. Saber fazer o produto, né, produzir o móvel, ter um acabamento espetacular, né, o tipo de material que você usa, enfim. Esse tipo de característica ele é somente parte do negócio de marcenaria. Existem muitas outras características que quando você decide empreender, decide abrir uma marcenaria, você precisa ter, né? Como, por exemplo, saber vender. Do que vai adiantar você, por exemplo, produzir um móvel muito bem acabado, né? Se você às vezes não consegue vender. E acredite ou não, cara, tudo gira em torno da venda. Uma das coisas mais importantes, seja na marcenaria, seja na padaria, seja no supermercado, seja em qualquer negócio, até na sua vida pessoal, é a venda. A venda é a chave de tudo, tá? Ou a sua ruína, né? Só para completar aqui, porque esse é um mito que muita gente tem, né? A gente às vezes comenta isso aqui, né? Que não basta ser um bom marceneiro para ter uma marcenaria de sucesso. Aí tivemos muito comentário da galera falando, tá, mas então você não precisa de marceneiro, não. Você consegue só vender sem marceneiro. Acho que há uma falta de percepção de muitas pessoas, né, que quando a gente fala isso, não é que a gente está diminuindo o marceneiro, mas o que a gente está querendo dizer é que não basta somente ter um bom produto, não basta você ter o melhor marceneiro na cidade trabalhando para você, porque primeiramente, uma verdade, você pega muitas marcenarias aí, grandes, principalmente as maiores que você tem. Você acha que o cliente sabe quem está cortando o material dele? Você acha que o cliente sabe quem que é o marceneiro que vai montar? Não. Ele tá indo lá porque ele acredita naquela marca, naquela marcenaria. O marceneiro que está por trás daquela marca, ele não sabe nem o nome, ele não sabe nada. Então, mas ele sabe que aquela marca, que aquela marcenaria vai entregar para ele um bom produto. Então, é importante a gente entender isso, né? Que o cliente, ele confia, não é no marceneiro, mas ele confia na imagem que aquela marcenaria transmite. E aí, para isso, você precisa ser um bom vendedor. Né? Que é o vendedor, seja você o próprio marceneiro, que muitas pequenas marcenarias, o vendedor é o próprio o dono é vendedor e é marceneiro. Né? O dono é um pouco de tudo, mas essa pessoa tem que ter essa capacidade, não só de fazer um bom produto, mas de vender este bom produto. Porque o que está na cabeça de muita gente, porque a pequena marcenaria, né, como é que ela funciona? Ela tem lá o marceneiro, que às vezes é o próprio dono, às vezes ele trabalha em casa, na garagem de casa, ou ele tem uma loja, ou um galpão, um barracão, enfim, ele tem 2 funcionários, ou um ajudante, às vezes o ajudante é a esposa, às vezes é um cunhado, às vezes é um irmão, né? Um filho, já teve alunos. E aí a pessoa, né, ela é uma marcenaria pequena. Porém, cara, mesmo que você seja pequeno, ainda mais sendo pequeno, é mais fácil ainda você implementar algumas coisas que são básicas, que todo mundo deveria ter feito quando decidiu abrir a marcenaria, decidiu empreender, e a pessoa não faz. Como, por exemplo, aprender a fazer um orçamento correto. Né? Aprender, por exemplo, a importância, cara, da publicidade, do marketing. Porque pensa o seguinte, como é que vai ser no futuro? Né? No futuro, quando a gente olha para o passado, a gente enxerga um pouquinho do que vai acontecer para frente. Né? Quando você olha para as marcenarias antigas, como é que era na minha infância? Quando eu tinha 10, 12 anos de idade, 15 anos, a minha cidade tinha marcenaria
né, que trabalhava com madeira maciça, máquinas mais robustas. Era muito mais marcenaria maciça. Era muito mais marcenaria maciça, porque não existia ainda o MDF, estava começando. Você tinha aquele compensado, tinha o MDP, tinha o aglomerado, você não tinha o MDF. Então, ou seja, nos últimos 30 anos, cara, as marcenarias focadas somente em móveis, né, em armários construídos a partir de madeira maciça, elas praticamente desapareceram, salvo algumas exceções em algumas regiões do país. Hoje você vê muito mais a marcenaria antiga focada em madeira maciça trabalhando mais móveis, né, já pré-fabricados, como por exemplo mesas de jantar, cadeiras, são feitas de marcenaria, de madeira maciça, né? São móveis mais rústicos, né? Que preservam aquelas características antigas ali. E esse tipo de móvel hoje virou um móvel de alto padrão. Alto padrão, super valorizado. Só que o ponto aqui é que houve uma mudança do mercado, né? Assim como está acontecendo uma outra grande mudança agora, que é a digitalização, a marcenaria 4.0, a marcenaria digital, enfim, seja lá como queira chamar. O fato é que está ocorrendo uma outra mudança. E mesmo para quem é pequeno, cara, mesmo que você trabalhe sozinho, você precisa manter o foco do seu sonho, né? Se você tem um sonho de fazer esse negócio crescer, fazer a marcenaria dar certo, ter gente trabalhando contigo, né? Produzir um bom produto, ter clientes, né? E ter ali um objetivo maior na sua vida, cara, não perca o sonho disso. Porque dá muito trabalho. Mas assim, para quem decidiu empreender, assim, as pessoas são um pouco loucas, né? Igual nós somos, assim, de empreender. Porque, assim, pessoas normais não querem correr o risco que a gente corre, não quer trabalhar 12, 14 horas por dia igual a gente trabalha. Você né? precisa ter o ser uma humano dose normal de não loucura. quer. Então a gente precisa de o quê? Uma essa. dose de loucura e uma dose muito grande de energia. Cara, você tem que ter energia, tem que ter vontade, você tem que ter ambição. Aquela não é a ambição de ver o outro ferrado, é a ambição de se dar bem, de vencer na vida, de prosperar, de crescer. Né? De saber que obstáculos vão vir, você vai ter que superar. O obstáculo tem que ser somente um degrau e vai existir sempre. Mas, cara, não perca o sonho de vista. Então, o ponto é, se você é pequeno, trabalha na marcenaria tradicional, você corta na esquadrejadeira, que é o seu único meio de cortar. Beleza. Só que assim, o mercado está mudando. Então, por exemplo, a forma como você precifica um produto, faz o orçamento, ela também precisa evoluir. Né? As pessoas antigamente cobravam MDF, cobravam móvel como? Precificava por metro quadrado. Né? Precificava um móvel por metro quadrado. Depois inventaram a tal da fórmula de pegar o material, multiplicar por 3, por 2, por 1,5. Uma variável, não sei. Sabe lá de onde tirar essa Hoje a gente fala, nós aqui ensinamos e outros colegas também ensinam, você fazer a formação do preço de acordo com as despesas que você tem. Né? Despesa. Cara, não fazer o preço multiplicando por 3, por 2. Cara, calcula lá quanto de fato você realmente gasta para fazer aquela cozinha, quanto de fato você realmente gasta para fazer aquele projeto e quanto de lucro você quer ter no mês. Então, esse processo de transformação, né, todo mundo tem que acompanhar. Pequeno, médio, grande, sozinho, acompanhado, com a esposa, com o ajudante, não importa. Todo mundo vai passar por esse processo de transformação. E é uma coisa certa, cara, muita gente vai ficar pelo caminho. Muita gente vai pelo caminho. E é justamente o tema da live de hoje. Por que as marcenarias quebram? E, gente, elas quebram por vários motivos, tá? Mas geralmente não é por falta de cliente. Geralmente não é. Pelos casos assim de alunos da gente lá, do nosso curso de gestão para marcenaria, histórias que a gente escuta, ou do curso lá nosso de precificar sob medida que a gente conversa com os alunos, assim, geralmente os que quebram não é por falta de cliente. É porque, às vezes, os maiores erros estão ligados à parte financeira da marcenaria. A falta de controle financeiro. A falta de controle. É aquele marceneiro que, muitas vezes, ele vende bem, ele vende muito. Não significa que ele venda bem, que ele tem um bom lucro, sabe? Nem significa que ele está tendo lucro. Mas ele vende, tá? Ele consegue vender. Só que, muitas vezes, o dinheiro acaba. Acaba na hora que ele vai comprar o material, ou quando ele vai comprar o material daquele cliente, o dinheiro já acabou. Por uma série de coisas, porque ele trata a marcenaria como se fosse sim, o caixa eletrônico dele. E não é, cara, não é. Quando você recebe um pagamento, preste atenção nisso, ó. Quando a gente recebe um pagamento de um cliente, que você concretizou um projeto que custava lá 10 mil, você recebeu 5 mil lá na antecipação, aí o cliente foi lá, dividiu o restante 2 vezes, 30 dias depois você recebeu a primeira parcela,
Aí você entregou o produto e recebeu a última parcela. Cara, esse dinheiro, velho, bota na sua cabeça. Ele não é seu. Não é seu, cara. É da marcenaria. Ah, Lid, como assim o dinheiro não é meu? Cara, o que é seu é o seu salário, é o seu prolabore. Mas muitos marceneiros não têm nem eles não têm salário. Então, foi isso que a gente falou essa semana agora nas aulas, né? Dia 8, 9 e 10 que a gente deu 3 aulas falando muito sobre isso. Tem muito marceneiro que não tem nenhum salário fixo definido. Inclusive, quem quiser assistir a aula está liberado até amanhã, meia-noite, tá? Vai no link aí da nossa bio, são as 3 aulas dos maiores erros financeiros que as marcenarias cometem, tá? 3 aulas gratuitas, tá? Essas aulas, gente, essas aulas são muito bacanas. Foram 3 lives que nós fizemos. Essas aulas só vão ficar disponíveis agora até amanhã, tá? Só até amanhã meia-noite. Então, tá no nosso link da bio aqui, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre Prolabore, como precificar corretamente, sobre fluxo de caixa, sobre os erros muitos erros financeiros que a galera comete na gestão da marcenaria, dá uma olhadinha na live lá, que você vai gostar do conteúdo, isso vai ficar disponível até amanhã. Então é o seguinte, como eu vinha falando, geralmente, assim, e gente, uma outra coisa, geralmente quando a marcenaria quebra, ela não é por falta de cliente, não é. É porque o dono é enrolado, é porque não faz fluxo de caixa, é porque não anota nada do dinheiro, é porque, cara, não tem controle, é porque recebe o pagamento do cliente, ao invés de investir na marcenaria, vai lá consertar o carro que está com o motor na oficina quebrado, porque, vou receber o pagamento do cliente, eu vou passar um contrapiso no quintal de casa, vou comprar uma cerâmica. Cara, não é assim, velho, não é assim. Preste atenção, se você trabalhasse com carteira assinada, o que você teria todo mês? Seu salário. Todo quinto dia útil você teria o quê? Salário. E você ia ter que viver com aquilo. Aí você ia viver com aquilo. Pouco ou muito você ia viver. Então por que agora que você tem uma marcenaria, todo dinheiro que cai você quer botar no bolso? Cara, não é assim. É por isso que eu tenho muito colega aqui da minha cidade que, cara, o cara não consegue trocar nem a serra de bancada por uma esquadrejadeira. Ele não consegue trocar ele não consegue às vezes nem comprar uma coladeira manual. O cara corta lá um guarda-roupa e cola tudo na mão, cara. Pelo amor de Deus, uma coladeira manual. Anos no mercado. Manual, a mais barata que tem hoje no mercado aí tem de 3 mil reais, 4 mil reais. Cara, tem marcenaria, o cara não consegue comprar. Eu fico louco com isso. Cara, como você não consegue fazer isso? É impossível. Ou seja, mas aí o cara tem uma chácara, ele tem um terreno, ele enterra tudo que ele ganha na vida pessoal dele. E aí, cara, tá errado. Tá errado que a marcenaria não cresce, ela não vai prosperar, ela não vai crescer. A marcenaria... Cara, se você trata ela como um caixa eletrônico, que você saca todo o dinheiro que está lá dentro, você põe no bolso, cara, esquece, ela não vai prosperar não. Ela sempre vai dar dor de cabeça. A marcenaria, qualquer empresa precisa de capital de giro para crescer. E o capital de giro é o quê? É o lucro da sua marcenaria. É o lucro da sua marcenaria que vai acumulando ali, mês a mês, para ter um montante para que você pegue esse dinheiro e consiga fazer investimentos. Né? Agora, se você não define qual que vai ser o seu salário e vai retirando tudo que tem lá, vou tirar, não sobra capital de giro. E se não sobra capital de giro, sua marcenaria não vai crescer, não tem dinheiro para crescer. Né? Então assim, o descontrole financeiro é uma das... Eu acho que pode dizer que é uma das principais causas de fechamento. Por que a marcenaria quebra? Não é por falta de venda, mas é por você vender sem saber quanto custa produzir, vender sem realmente ter o lucro que você deve ter para você prosperar, para o seu negócio girar. Cara, sem considerar despesas que você muitas vezes faz o orçamento e não considera. Não ter ali uma entrada de clientes constante na marcenaria. Você não trabalha a publicidade, não trabalha as parcerias, depende só de indicação. E aí muitas vezes a indicação vai embora, o projeto que veio por indicação você fez e depois você fica ali esperando clientes maiores. E deixa eu até comentar sobre isso, porque tem muita marcenaria que já está mais tempo no mercado, como tem muito cliente, ela vive muito de indicação. Isso é ótimo, a indicação é ótima. A gente não está falando que a indicação é ruim, não. A indicação é ótima. Só que o problema é quando você vive só dessa fonte de clientes, só de indicação. E somente disso. Por quê? Porque você acaba não fazendo propaganda da sua empresa, não investe em publicidade, você não traz clientes novos, né?
a sua empresa não está sendo visível ali para um público diferente, simplesmente vem só por indicação. E por mais que hoje você recebe muita indicação, e amanhã? Eu estou falando isso, gente, porque por conhecimento, né, é muito importante. Qualquer empresa, ela tende a ter várias formas de captação de clientes. Vários tipos de entrada de clientes. O cliente pode vir pela mídia digital, pode vir pela indicação, pela parceria com o arquiteto, com o corretor imobiliário. Exatamente. O cliente vem de várias formas. Se você depende só de uma forma e algum dia acontecer, por algum motivo, e aquela forma como você capta cliente, o cliente simplesmente para de vir, para de chegar. Ah, mas eu recebo muita indicação. Gente, você recebe hoje. A gente fala porque a gente conversa com muitos alunos, muita gente manda mensagem para a gente aqui no canal, desesperado. Por quê? Tinha cliente e, de repente, os clientes sumiram. E aí, para você correr atrás, o tempo perdido demora tempo. Demora muito tempo. Eu contratei um marceneiro para minha marcenaria, agora mesmo, recente, né? Esse mês, faz uns 3 semanas que está trabalhando conosco lá. O que aconteceu? Ele estava trabalhando numa outra marcenaria, e aí eu fui conversar com ele, um marceneiro da minha marcenaria indicou ele, eu fui conversar com ele, e ele me falou o seguinte, cara, depois que eu estou na marcenaria tal, e depois do carnaval, o dono da marcenaria me disse que deu uma baixa, né? Que está com menos contrato depois do carnaval e tal. E realmente eu estou com pouca demanda de trabalho lá, então estou procurando um lugar para que eu, né, consiga estar mais ocupado, né, que ele trabalhava por comissão, por empreitada e não como CLT. Então, e aí eu fiquei pensando, enquanto eu falava com ele, eu fiquei pensando, cara, como é que pode? Como que o cara pode estar com pouco serviço, falando que depois do carnaval deu uma baixa, se eu aqui estou a ponto de recusar serviço? Jogando preço para cima para ver se o cliente vai aceita. Eu estou a ponto de recusar serviço, como é que o mercado está sem serviço? Ou seja, depende muito da forma como você atua, como você gerencia a sua marcenaria, como você capta cliente, como você atende. Então tem muita coisa que quebra a marcenaria e quebra a marcenaria grande também. Cara, aqui na minha cidade, ao ano passado fechou uma marcenaria muito grande aqui, o ano passado, né? Uma das maiores marcenarias que dominou o mercado há 10, 15 anos atrás, ela veio só decaindo ao ponto de quebrar agora. Então, por que isso aconteceu, né? E o que quebra geralmente? Cara, perda de prazo, né? A falta de gestão, né? Atendimento ruim. Gente, já perdi a conta de quantos negócios eu fechei só por causa do atendimento, só porque atendi bem. Cara, mas muitos negócios, sabe? Muitos. E às vezes o atendimento é o melhor, o cliente fala, só que às vezes o orçamento não cabe no bolso dele, sabe? Eu perco por causa do preço que é mais alto. Porque, claro, meus custos operacionais, as minhas despesas são altas. Então eu não tenho muitas vezes como competir com a marcenaria onde o cara está trabalhando na garagem de casa ou no quintal de casa. A despesa dele é muito mais baixa que a minha. Ele pode ter um produto ruim, mas ele pode ter um bom produto. Ele pode ser um excelente marceneiro trabalhando em casa, não tem problema. O cara é experiente, tem uma serra lá e tal, faz um bom produto, bem acabado e tal. Não significa que o produto dele é ruim, sabe? Trabalhar em casa, no quintal, não significa isso. E na verdade, é uma vantagem quando você trabalha assim. Você tem uma limitação de produção, de montagem, uma limitação de venda. Você não vai conseguir vender o tanto quanto eu vendo. Porque eu tenho uma capacidade de pessoas, né, maior, de produção maior. Porém, a pequena marcenaria tem uma vantagem que é o custo operacional mais baixo. Então, consequentemente, você consegue ali até ter uma margem melhor, percentualmente, né? E consegue ofertar um preço mais barato para o cliente, vamos dizer assim. Né? Você consegue ofertar um produto a um preço mais em conta do que uma marcenaria com 10 funcionários. Porque o custo operacional seu é outro. É isso que a gente fala, a importância de você saber os seus custos. Aí você deve estar pensando, então não compensa, eu vou sempre perder para aquele cara. Eu falei, não, o nosso público é diferente do público. Você tem que saber qual que é o seu público. Se você não sabe bem qual que é o seu público, como é que você vai direcionar essa captação do seu cliente? O nosso público não é aquele público de gente que está preocupado simplesmente com custo. O nosso público é outro tipo de público. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, o dono da marcenaria fala, o cliente só quer preço.
Não. Cara, não é verdade. Cara. Desculpa, mas não é verdade. De fato, você tem razão no seguinte: tem muito cliente que está buscando o menor preço. Tem, isso é verdade, tá? Agora, não é todo cliente que só quer preço. Agora, muito cliente realmente busca o menor preço e muitas vezes ou vai exigir a mesma qualidade do cara que cobra mais caro, ou ele talvez... Não vai conseguir. Hã? Ele pode até querer exigir muito, mas ele não consegue. O serviço é Não outro. consegue. Ou às vezes ele realmente só quer o preço menor mesmo, tá? Isso acontece. Não estou dizendo que não acontece, não, porque realmente acontece. Principalmente o cliente do comércio, o cliente que é lojista, ele quer um móvel todo branco, cheio de prateleira e tal, isso acontece. Tá? Mas o ponto é que se isso fosse uma verdade absoluta, única, como que as marcenarias grandes, que têm um custo operacional maior e consequentemente cobram mais caro, por que elas vendem então? Tá entendendo? Por que elas vendem? Elas vendem mais caro que a gente. E elas conseguem vender. Então, nem sempre o cliente quer preço. Aí tem o ponto do perfil do cliente. Exatamente. Né? O perfil do cliente. Pode ser que as pessoas que você está atraindo para a sua marcenaria seja um perfil de pessoa, um perfil de cliente que está buscando só o menor preço. Só o menor preço. Ou seja, isso depende muito, cara, da forma de como você se comunica. Como é que o mercado te enxerga. Exatamente. Te enxerga com a marcenaria de... Né, qual é o tipo de comunicação que você faz no seu site, na sua rede social, no seu Instagram. Como é que é o seu atendimento, como é que é a sua postura. Isso tudo diz muito sobre a sua marcenaria e sobre você. Lídio, isso é besteira. Não é... Cara, então tá bom. Então acredita nisso que você vai ver. Então não é verdade, não é verdade. A maioria das pessoas que falam que a cliente só quer preço, tá difícil no mercado porque o cliente só quer preço. Quando a pessoa fala isso, pode saber, ela não sabe identificar nem o próprio cliente. A pessoa não conseguiu ainda identificar qual é o cliente dela. E está correndo atrás de cliente que não deveria estar correndo. Está chegando cliente para ela que não deveria estar chegando. E ela está deixando de captar cliente que é um cliente que pagaria o valor que ele tem para oferecer. Gente, exemplos de coisas que quebram marcenaria. Vamos lá, quem quiser contribuir aí, ó. Vou falar aqui sobre atendimento. Pode falar. Jonathan, boa noite. A parte do lucro, Jonathan aqui, Jonathan Lombardi. A parte do lucro, podemos definir uma porcentagem? Pode Jonathan, ser também, ou pode definir um valor? Na nossa planilha, a gente tem uma planilha de precificação, que está até dentro do nosso curso de precificação, do nosso curso de gestão, tá? Gestão de pequenas marcenarias, gestão financeira de pequenas marcenarias. É um curso mais completo, com fluxo de caixa, planilha de precificação, toda a documentação de contratos, propostas, metas, enfim. E tem ali dentro uma planilha de precificação. Essa planilha de precificação nossa funciona como? É uma porcentagem, só que a gente faz uma proporção no mês. Né? A gente define quanto que a gente quer ganhar, quanto quer de lucro na marcenaria. Eu quero lucrar tantos de lucro na marcenaria mensal. E aí a nossa planilha acaba sendo por porcentagem, ela faz a proporção desse valor por hora trabalhada. Por hora, por dia. Porque a nossa planilha ela funciona por hora. Você tem o custo de mão de obra por hora, você tem o custo fixo da marcenaria por hora, ela já dá todas essas informações. Inclusive, ela já calcula proporcionalmente ali por hora quanto que deve incluir ali de lucro, né? Para que você tenha o lucro desejado no final do mês. Então, a nossa planilha funciona dessa forma. Acaba sendo uma porcentagem também, né? Mas é que a planilha faz isso proporcionalmente e automaticamente. Que a planilha já é bem automática. Deixa eu voltar aqui para o... E aí o José Antônio falou que, né, a marcenaria quando quebra quando ele é enrolado. Ele quebra, né? Muito. Isso o mercado, gente, o mercado hoje ele exige profissionalismo. Não adianta mais. Quem não tem profissionalismo hoje vai ficando cada vez, vai saindo do mercado. Então, essa enrolação, né, essa falta de profissionalismo, o mercado não aceita. Vamos dar um exemplo de profissionalismo aqui, gente. Lídio, o que é profissionalismo na marcenaria? Vou te dar um exemplo. Quando você vai atender o cliente na casa dele, como é que você vai? Você vai de chinelo, cheio de pó, ou você vai com a roupa limpa pelo menos, com a barba feita, com a camisa, né, limpa? Como é que você vai atender o cliente? Isso é um exemplo de profissionalismo. Outro exemplo para você. Como é que você envia o orçamento do cliente? Você rabisca no papel e tira uma foto, manda para ele,
ou você manda um arquivo de PDF bacana, preenchido lá com a sua logomarca, com, né, com a descrição do projeto do cliente. Tem um projeto 3D para apresentar para o seu cliente? Pois é, esse é um outro exemplo. Quanto tempo você demora para fazer o orçamento do cliente? O orçamento é claro ou é um orçamento confuso, que não explica as ferragens, não está lá detalhado a cor do móvel, está lá, armário de cozinha, R$5.000. Tá, ele vai ter porta? Vai. Tá, então bota aqui com porta. Vai ter gaveta? Tem vai. Tem tempero? O cliente precisa saber. Aquilo que é óbvio para você, aquilo que é claro para você, cara, muitas vezes não é para o cliente. O cliente não entende. E eu mesmo já passei por essa situação de fazer a descrição do orçamento e o cliente pergunta, tá incluído isso? Eu falei, realmente está. Né? Só adicionar no texto, na descrição lá. Eu já passei por isso. Então, assim, tem várias formas de você demonstrar o profissionalismo para o seu cliente. Quando você está na casa do cliente, você contribui, você ajuda, ou você fica calado só escutando? Olha só, dona Jamília aqui. Nesse canto da cozinha aqui de 90 graus, vamos colocar aquelas duas portas que faz aquele canto inteligente, que elas abrem juntas, né? Com aquela dobradiça de 165 graus, vai ajudar a senhora a acessar aquele canto ali da pia, que geralmente é um canto de difícil acesso e tal. Você contribui, né? Você dá dicas. Então, ou seja, isso são formas de você demonstrar profissionalismo. E a falta disso, cara, também é motivo de quebrar a marcenaria. Falta de contrato. Às vezes você não tem, né? De serviço com o cliente. Você acha que alguém que quer gastar 100 mil, 80 mil, né, quer fechar um apartamento até inteiro menos, com né? você, ou até menos, 50 mil. Você acha que ele vai fechar com você sem nenhum contrato? Sem nenhum papelzinho lá das obrigações suas, deveres, obrigações do contratado e contratante? Gente, um contrato simples, entendeu? Isso demonstra profissionalismo. Isso demonstra profissionalismo, né? Você vai tratar com o seu cliente só na boca? Só no não tá certo aqui? Vão lá no fio do cabelo, ó. No fio do cabelo da barba. Não dá, hoje em dia não dá. Nosso colega aqui, o Marchese, falou, M. Marchese, manda o orçamento em PDF. A gente também manda aqui, tá? Quando dá, a gente vai no cliente, apresenta tudo direitinho, ou ele vem até a gente apresenta, mas quando não dá, a gente manda também por WhatsApp o PDF para ele preenchido com a nossa marca. Nosso arquivo aqui tem 6 páginas, tá, gente? Tem a nossa marca, tem nossos valores, tem a descrição do projeto. Visualmente tem que ser atraente, né? Tem que ser a descrição do projeto, tem 6 páginas. Inclusive, a gente até, o pessoal pede, né? E a gente também tem um contrato formal, né? Tem 5 páginas, um contrato, né, jurídico para o cliente assinar. Esses 2 produtos, esses 2 arquivos, eles estão lá no nosso site, gestãomarcenaria.com.br. Quem tiver curiosidade de ver, está lá nesse site, tá? Esse modelo de orçamento e esse modelo de contrato está nesse site, gestãomarcenaria.com.br. Mobília personalizados também manda. Exatamente. Eu mando em PDF, é isso aí. E eu já vi assim, uma vez eu estava num cliente meu, na casa da Carol. A Carol, que é amiga dela, é uma corretora de imóveis. Eu estava lá fechando o projeto da casa dela. Era um projeto lá, um valor até interessante, e ela tinha recebido o orçamento de uma outra marcenaria, e o cara mandou lá um texto de WhatsApp, o cara digitou lá, cozinha, tal. No final o cara botou o preço lá, deu 37 mil, digamos assim. É um valor parecido com esse, que eram uns móveis que ela queria fazer lá. Cara, o meu orçamento ficou maior. Mesmo assim ela fechou conosco, porque a diferença foi pequena e ela conhecia, né, o nosso trabalho, a gente tinha credibilidade junto a ela, né? Que era uma pessoa conhecida. Mas assim, o que me chocou não foi nem o fato dela fechar, foi assim, a forma como a outra marcenaria mandou o orçamento para ela, sabe? E ela também se chocou com aquilo, né? Porque você vai ao orçamento de uns móveis na sua casa, vai gastar quase 50 mil, o cara manda uma mensagem no WhatsApp escrita, o valor. Cara, isso, sim, sinceramente, gente, isso não passa o profissionalismo, mas às vezes o dono daquela marcenaria, ele acha que está correto. Sim. Ele acha que aquilo é o certo, e aí muitas vezes você não entende, muitas vezes, por que para de vir cliente, por que de repente a sua marcenaria está mais parada, está mais ociosa, o seu marceneiro pediu demissão porque ficou sem serviço, igual aconteceu com um colega aqui, que o marceneiro dele veio para a minha marcenaria, sabe? Então, muitas vezes você não entende. Não entende por quê? Porque às vezes você abre a marcenaria, mas não está disposto a agir como empresário.
a estudar, a investir tempo, a se dedicar ao negócio, porque o negócio não é o negócio não é sobre fabricação de móvel, né? É sobre venda, Sobre gestão. é sobre gestão, é sobre outras coisas. A fabricação do móvel, produzir o produto que nós produzimos, ele é somente uma etapa do negócio, é somente uma fase, ok? Produzir o móvel é uma parte de se ter a marcenaria, de se ter a empresa. Quais são as outras partes? Cara, aprender a precificar corretamente, né? A trabalhar a captação de clientes, né? Buscar, tentar desenvolver parcerias, sabe? E principalmente gerenciar financeiramente a sua marcenaria e mais principalmente do que isso, vender e ter lucro. Vender e ter lucro. Ser pago corretamente pelo seu tempo, pela sua hora de trabalho, ok? Eu sei que vocês, a gente aqui trabalha, cara, 12 horas por dia, 14, né? Por quê? Porque a gente tem o quê? A energia do empreendedor e tem sonho. Porque sem isso você não vai a lugar nenhum. Se você é empreendedor e você acha, muita gente começa a trabalhar para si, né? Vira empreendedor achando que vai trabalhar menos. Esquece. O empreendedor trabalha mais. Até você chegar num nível de trabalhar menos na sua vida, demora tempo. Né? Num futuro, quando você crescer, aí você vai ter gerentes trabalhando para você. Aí ok, aí você consegue diminuir. Enquanto você está crescendo ainda, filho, você vai trabalhar e trabalhar mais para todo mundo. Não tem jeito. E nessa fase de empreender, gente, quando a gente abre a marcenaria, né, e você precisa agir como empresário, que a gente precisa também. Eu tenho certeza que vocês, aqui, quando a gente está com uma dúvida sobre a produção de um móvel, a gente vai lá no YouTube ver como é que faz e tal, não é assim? Vou fazer um móvel curvo, igual com curva lá e tal, ou ou instalar um kit lá específico de uma marca lá na porta de correio que você nunca instalou, e aí você vai ver lá na internet como é que faz, não é isso? Então, na gestão é a mesma coisa. Na marcenaria, cara, como empresário é a mesma coisa, cara. Estudar. Planilha, tem planilhas, ferramentas que vão te auxiliar a fazer o cálculo de um material, participar da mentoria, fazer um curso focado em gestão de marcenaria. Cara, tudo isso faz parte do seu desenvolvimento. Se você não está disposto, né? Se você, cara, acorda hoje de manhã, 5h30 da manhã, para estar na marcenaria às 7 lá, deixa o filho na escola, chega às 7h30 da marcenaria, 7 horas, né? E sai de lá às 7 da noite, 8. Cara, e você trabalha duro e não está disposto a investir um pouquinho do seu tempo para te ajudar a executar melhor o seu trabalho, ou executar com mais inteligência, ou ter uma remuneração melhor a partir da aquisição de mais conhecimento, cara, você está no lugar errado. Você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, sempre esperando que alguma coisa diferente aconteça. Sabe? Você está agindo como marceneiro da sua marcenaria em vez de agir como empresário da sua marcenaria. Exatamente, porque as pessoas muitas vezes têm a visão de empresário, eles são empresários, né? A gente tem colega, eu falo dos colegas que eu tenho aqui. Muitos são empresários, mas a atitude é somente de marceneiro. O cara só pensa em cortar material e produzir, só pensa em cortar. Tá bom, mas está tendo lucro? Tô tendo. Quanto? Não sei. Quanto você faturou mês passado? Pra onde você Cara, faturei muito. Quanto? Não sei. Quantos orçamentos você conseguiu fechar mês passado? Fechei 5. Quanto você fez? Não sei. Cara, então assim, eu não sabe nem quantos fechou. Cadê a gestão da marcenaria? Qual que é o seu faturamento mensal? Como é que Qual você... Qual é o seu custo fixo mensal? Como é que você vai planejar comprar uma picape, uma carrocinha para botar ali, ter uma despesa, comprar uma máquina? Cara, se você não sabe quanto você está ganhando... Bicho, você tem uma empresa, cara. Você formou uma empresa, você alugou um ponto comercial, botou máquina lá dentro. Você botar no quintal da sua casa, é uma empresa. Aí o cara fala assim, não, mas não dá tempo. Cara, dá tempo sim, velho. Dá tempo sim. Certeza que dá tempo. Você tem 20 minutos do seu dia, você fica vendo videozinho no TikTok, no Instagram, cara, para no computador, abre a planilha aqui, ó. Hoje eu fiz 3 orçamentos, 2 orçamentos. Beleza, amanhã a mesma coisa. Lídia, não tenho tempo de atualizar a planilha. Cara, seu filho faz, sua esposa faz. Alguém vai te ajudar. Gente, hoje em ou dia você tem tem que conseguir. Muito automática. Ou você vai conseguir. Aqui, até o Igor falando aqui, ó, Igor Souza. Tenho 27 anos, sou marceneiro junto ao meu pai, que é marceneiro há 30 anos. E realmente, saber fazer o móvel não é o maior trabalho, mas sim lidar com o cliente. Converter orçamento em venda. Exatamente. Gente, olha só. Vou falar uma coisa para você. Esse é um conselho aí pro
Eu não vou saber falar. Oroilson, seria isso? Gomes, conselho para um jovem de 21 anos que abriu marcenaria. Estuda gestão, estuda Não é somente fazer administração. móvel, gente. Além do mais, Oroilson, o Igor aí, eu falaria para o Igor o seguinte: lidar com o cliente. Vamos abrir mais essa frase, lidar com o cliente. Vamos falar sobre vender, sobre atender, não é isso? Que é o mais complexo, não é isso o negócio? Porque fazer o móvel, presta atenção numa coisa que você vai escutar e vai aprender para sempre. Tudo que é técnico, tudo que faz parte do técnico, né, que é fabricar, executar, cortar, lixar, você ensina isso e qualquer pessoa é capaz de aprender desde que não seja doida, né? Ela é capaz de aprender. Seu filho aprende a cortar, eu sei cortar, ela aprende a cortar, ela faz ligação elétrica, se ela me ensinar eu aprendo também. Então, tudo que é técnico você aprende. Tudo que é técnico. Fazer um fluxo de caixa. Então, presta atenção. A gestão financeira é um negócio técnico. Eu te ensino aqui a você fazer o fluxo de caixa, registrar todas as entradas e saídas da sua conta bancária, ter uma conta bancária só para marcenaria, separada da sua conta pessoal, definir o seu prolabore. Nas 3 aulas que a gente deu agora, dia 8, 9 e 10, eu dei uma planilha e a videoaula ensinando como que você define o seu prolabore. Como é que você calcula o prolabore? Como é que você calcula o salário do empresário? Tem lá a aula e a ferramenta, tá? Eu ensinei isso. Então, ou seja, as coisas técnicas a gente aprende. Então, a fabricação do móvel, ela é uma etapa do processo. É uma etapa do processo. Né? Eu fabrico de um jeito, vocês do mesmo jeito ou diferente, mas é uma etapa. A parte financeira, o que eu estou querendo dizer com isso? É algo que você também consegue fazer na sua marcenaria, porque é algo técnico. Não é porque eu nunca mexi com financeiro que eu não sei fazer. Cara, você sabe, você consegue. A gente aprendeu ainda. A gente está falando aqui somente sobre registrar as despesas. Anota isso, mas não pode ser no papel, tem que ser numa planilha, numa boa ferramenta, numa planilha, para que você tenha ali controle das contas e saiba realmente quanto você está ganhando. E se realmente você está tendo lucro. Porque, meu amigo, o que vai fazer a sua marcenaria crescer, ó, presta atenção, o que faz a sua marcenaria crescer não é a venda, não é a venda em si, chama-se lucro. Chama-se lucro. O lucro, aquele dinheiro que sobra, ele gera uma coisa chamada caixa. E esse caixa é o que você vai usar para fazer a sua marcenaria crescer. Para você comprar a máquina, para você pintar o galpão, para você comprar o uniforme pessoal. É isso, tá? Então, ou seja, não funciona não, gente. Nem sempre o volume de venda está ligado a lucro, cara. Nem sempre. Eu tenho um colega meu, hoje passou um cara na minha marcenaria, que tem marcenaria, falou para o meu funcionário que eu fiz um quarto ali e tal, cobrei 70 mil do cliente. Tá bom, a gente vai ver a estrutura do cara, meu amigo. O cara tá ferrado na estrutura dele. Né? Primeiro que eu acho que não era verdade. Segundo que, se ele está vendendo tão bem, como que ele tem uma estrutura tão precária? Então, ou seja, ou está gerenciando muito mal, ou às vezes pode ter vendido um volume muito alto, porém o lucro muito pequeno. Porém o custo foi muito alto do projeto. Então, será que compensa? Às vezes a gente tem grandes vendas e, cara, e não necessariamente grandes lucros, porque às vezes, dependendo de como você fez o orçamento ou do tempo que durou a duração daquele a execução daquele projeto, acabou que aquele lucro que você esperava que fosse grande foi consumido pelas despesas que você não considerou. Como, por exemplo, você pegar um projeto em outra cidade de uma casa inteira. Aí você calcula que vai demorar 30 dias de produção e mais 30 de montagem. Aí você gasta 120 dias. E aí, meu amigo, o dinheiro que você acha que ia ganhar, o que aconteceu com ele? Acabou, virou pó. Você só vai empatar. Então, ou seja, fazer o móvel é importante, mas essa parte de gestão que é técnica, que todos nós aqui conseguimos aprender e fazer, cara, também é importante. Então, se você tem marcenaria, cara, ela não é o seu caixa eletrônico, é para você sacar todo o dinheiro que está lá, não é não. Esquece isso. Se você for assim, você vai se enrolar, vai enrolar cliente e vai quebrar. É isso que vai acontecer. É o que já acontece com muitos aqui na minha cidade. O que acontece muito, tem um custo que muita gente não calcula, que é o custo fixo da sua marcenaria. Que é o custo do seu aluguel, da água, da luz, dos boletos, né? Eu falo que é o custo do boleto, que todo mês chega, é a internet, é aquele custo fixo da sua marcenaria, o custo administrativo da sua marcenaria. Esse custo que o pessoal não calcula. Normalmente o custo do material o pessoal calcula. Mas qual que é a porcentagem daquele custo fixo relativo ao projeto que você está fazendo? Inclusive na nossa planilha esse cálculo já é automático. Tá? Mas enfim, o que acontece muitas vezes? O cara vai planejar
que vai fazer o serviço em um mês. O serviço dura o quê? Um mês e meio. Estou chutando um valor aqui, tá, gente? Um mês e meio. Só que quando você prorroga esse período, o que você achou que era um custo vira o outro, porque não é só custo de material. Se você demorou um mês, o seu custo fixo é relativo a um mês. Se você demorou um mês e meio para realizar aquele mesmo serviço, o seu custo fixo é relativo a um mês e meio. É um mês e meio de aluguel, um mês e meio de água, é um mês e meio de luz, é um mês e meio de internet, é um mês e meio. Então o seu custo mudou completamente. Olha a importância de você saber seu custo, ter um cronograma da realização do serviço, saber calcular exatamente qual que é o tempo de execução daquele serviço, para você dar um valor para o seu cliente, dar um preço final para o seu cliente. E aí muita gente morre nessa, porque não consegue entregar dentro do prazo e não consegue enxergar que quanto mais ele demora para entregar, mais é custo fixo que ele está e custo de pessoa também. Porque se você tem funcionário CLT, né, que recebe mensalmente, independente da hora trabalhada, o custo daquela pessoa não é de um mês, mas é um mês e meio que ele está fazendo esse serviço para você. Ou seja, tudo vai estendendo, os custos vão estendendo e onde vai ser o lucro? Vai sumindo, né? Vai sumindo. Deixa eu ler um pouquinho aqui, ver se tem pergunta aqui. O Igor colocou aqui, converter o orçamento em venda, é isso aí. Móveis e Cozinha comentou que tem que entender que cada cliente tem um momento de compra, muitas vezes vão na casa do cliente e a venda não acontece e no mesmo dia é normal, perfeitamente normal. As vendas raramente são fechadas na primeira visita, geralmente você faz a primeira visita e tem ali uma conversa, manda o orçamento, troca uma ideia com o cliente, até ele se inclinar a fechar contigo. Dica aqui, o que vocês fazem quando você manda um orçamento, passa uma semana e o cliente não te responde? Alguém coloca aqui o que faz? Faz nada, manda uma mensagem perguntando. Vou falar o que eu faço, tá? Mas queria ver se alguém faz alguma coisa aqui. Teve alguém que perguntou aqui, vocês fazem projeto, desenho, cobram por eles? Fazemos projeto 3D. Explica que eu acho que você está querendo. A gente faz projetos em 3D. Desde que a gente abriu a marcenaria, cara, lá atrás, a gente terceirizou muita coisa, tá? Desde que a gente abriu a marcenaria, quando eu abri, tudo era terceirizado. Menos, claro, a montagem, o acabamento e a venda. Eu vendia e eu com a equipe montava antes, montava na casa do cliente, finalizava e tal. Então essa parte era nossa, mas a produção em si era feita pela madeireira. O corte, né? O corte, fita ali, a madeireira fazia. E eu tinha, e aí eu achei o serviço de projeto em 3D e plano de corte online. Hoje você acha isso no Mercado Livre, você coloca lá plano de corte, projeto 3D, tem um monte de empresa que faz para você, assim como também se você quiser só imagem 3D, tem empresas que fazem para você. Então tudo era terceirizado. Então eu desenvolvi relação com algumas empresas que eu comprava muito esse serviço. Até hoje eu trabalho com esse serviço de terceirização do projeto em 3D. Mas como funciona? Eu faço para todo cliente, faço de vez em quando, faço só quando o cliente assina um contrato. Como que a gente faz aqui? Vou falar para vocês. Quando eu faço qualquer atendimento comercial, aí eu falo para o cliente o seguinte, eu converso com ele sobre todo o projeto dele, cor, divisórias, né? Tipo de acabamento que ele quer, se ele quer uma corrediça oculta, enfim, eu falo sobre tudo com ele, tá bom? E aí eu faço orçamento com base na nossa conversa. Mas eu já deixo claro para ele o seguinte, ó, o orçamento é a primeira etapa, é o primeiro passo que a gente está dando aqui. Se você se interessar em fazer, em dar um próximo passo que é assinar conosco, a gente vai formalizar a negociação, a assinatura do contrato e em seguida a gente vai fazer todos os projetos em 3D para você. Então é assim que eu conduzo a minha venda. Eu sempre falo para o cliente dessa forma. Projeto em 3D após a assinatura do contrato. Lídia, você já perdeu alguma venda por causa disso? Não, nunca perdi nenhuma venda por agir assim, mas tem as exceções, tá bom? Preste atenção, se o cliente quer uma cozinha, né, ou ele quer um banheiro, ou ele quer um painel para a sala, um projeto menor. Geralmente a gente não tem problema com isso, o cliente topa, ele assina e aí em seguida eu faço o projeto em 3D para ele. Mas às vezes o cliente quer os móveis para a casa toda. É um projeto mais caro, né? Vai dar 100 mil, 150, 200, 80, 60 mil, não importa, né? Mas é um projeto maior. Esse cliente que ele quer um projeto maior, ele tende a querer ver o projeto em 3D antes. E é lógico que se ele for em outra marcenaria, que é concorrente minha, a pessoa vai fazer o projeto para ele antes.
Então, nesse caso, eu abro uma exceção e faço o projeto para ele antes da assinatura do contrato e eu não cobro por isso. E se ele, por acaso, não assinar comigo, fica ali o prejuízo para mim, né? Mas fica ele fechando, o custo está embutido no nosso já está embutido. Então, mas assim, em raríssimos casos isso aconteceu, tá, gente? Eu acabei de fazer um projeto em 3D aqui de uma casa inteira para um cliente que a residência é numa cidade ao lado da minha, porém o cliente está nos Estados Unidos. Ele é daqui, mas ele mora fora e ele recebeu indicação para fazer conosco, então ele me ligou, mandou mensagem. Eu fui na outra cidade, visitei a casa dele, peguei toda a medida, tirei foto de tudo, mandei fazer os projetos e agora ele vai assinar conosco aí amanhã ou segunda-feira. A gente deve assinar o contrato com ele. Então a pergunta foi boa, mas assim, eu conduzo dessa forma. Só que isso tem a ver muito com o seu atendimento comercial. Se você não tiver ali uma pessoa boa de venda, segura, né, que consegue argumentar passando confiança, credibilidade. Se você não tiver, você talvez não consiga encaixar isso dessa forma e tenha dificuldade em convencer o cliente a assinar antes de ver o projeto. Então, por isso que eu falo, 2 áreas importantes na sua marcenaria. Ah, Lídio, o que é importante, o que é mais importante na marcenaria? Em primeiro lugar, venda. Cara, se você fizer tudo, se não vender, esquece, tá? Segundo lugar, gestão financeira da marcenaria, tá legal? Os dois, é a gestão comercial com a gestão financeira, na realidade é isso. Móveis e Cozinha falou aqui, né? O nosso colega, muitas vezes vamos na casa do cliente, ele não fecha a primeira visita, isso é normal. O Igor botou um aqui, né? Vai de vendedor. Conheço um marceneiro trambiqueiro que não vive sem cliente, mas converte várias vendas mesmo com ameaça de morte. Ô Igor, tem esse cara, mas ele não prospera, sabe? A vida dele fica assim, sabe? Esse cara não cresce, ele vai dar um golpe no seu vizinho, dar um golpe em alguém. O cara não é um dinheiro que não compensa, sabe? Não compensa. Deixa eu ver mais aqui. Só para relembrar aqui que algumas pessoas entraram na live, no nosso link, tá, gente? No nosso link da bio, tem um link para você acessar a Jornada da Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. São 3 aulas gratuitas que a gente gravou. Que a gente gravou dos maiores erros financeiros das pequenas marcenarias, tá? São aulas gratuitas, só que elas estão disponíveis só até amanhã, meia-noite, tá? Se quiser um pouquinho mais de conhecimento de graça, no nossa bio tem um link lá, você clica. Lá. Tem 3 aulas lá legal, que fala muito sobre os erros, né? Que muita gente comete e acaba quebrando. Isso. E aí, semana que vem, a gente vai abrir a próxima turma para o curso de Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. Semana que vem, é uma semana só, vai ficar aberto aqui para quem quiser comprar. Vou falar aqui só daqui 2, 3 meses. Vou falar 20 segundinhos sobre esse curso, 20 segundos só. Ó, lá tem um pilar sobre atendimento ao cliente, tem um módulo sobre atendimento ao cliente. Lá tem um módulo sobre precificação e orçamento. Te ensina a precificar e fazer orçamento. A gente ensina e tem a planilha disponível para você baixar e assistir as videoaulas. Lá tem a planilha que te ensina a definir um Prolabore. E tem a videoaula também ensinando. Fluxo de caixa. Tem outro pilar que é o fluxo de caixa. Te ensina a fazer um fluxo de caixa da marcenaria. Tem as planilhas e as videoaulas. Cara, é um curso completo, gente. São mais de 70 videoaulas focado somente em gerenciamento da marcenaria, te ajudando, te ensinando a precificar, né, a fazer orçamento. Tem um módulo que te ajuda a criar a sua marca digital, tem um módulo de atendimento ao cliente, é um curso bem completo para você realmente dar um salto na gestão da marcenaria. Toda a documentação, mas principalmente a gestão financeira, né, a planilha de fluxo de caixa, né, que foi desenvolvida por nós, que ela é bem automática. Então, assim, ela é muito fácil. Poucos cliques você faz a sua gestão financeira do dia. E tem tudo separadinho, qual que é o seu custo fixo, qual que é o seu custo de mão de obra da sua empresa, qual que é o lucro, tudo lá automático para você, tá? As nossas planilhas são bem automáticas para facilitar o dia a dia. Verdade, bem automático mesmo. Nosso colega Móveis e Cozinha falou uma coisa muito legal aqui, tá? Vou falar. Só que uma coisa, temos que entender que é fazer relacionamento com o cliente. Os leads chegam através do Google e Facebook, mas não criam um relacionamento. Isso é importante porque é o seguinte, cara. Sempre que você estiver executando um projeto com o cliente, cara, tenta sair bem da casa do cliente, tenta fazer o melhor possível. Pós-venda é importantíssimo. Esquece a pressa. Tem uma coisa que atrapalha a sua marcenaria, é a droga da pressa, velho. Da pressa. Você faz um acabamento ruim, você deixa o negócio bagunçado, o cliente percebe, isso queima a sua marca, cara. Pensa no seguinte, se aquele imóvel fosse para você,
Como é que você queria que aquele negócio tivesse feito? Pensa o seguinte, quando estiver produzindo ou quando estiver montando, se fosse seu, se fosse para você, você queria que fosse daquele jeito, cara, tenta sair bem do cliente, né? Tenta ali se aproximar do cliente através do seu produto, através do seu atendimento, através da experiência que ele está tendo com a sua marcenaria, porque o relacionamento, cara, o bom relacionamento, ele vai te render muita coisa boa. Além da indicação, o cliente volta a comprar contigo. Eu tenho um cliente aqui que está indo para o 4º projeto na casa dele, 4º projeto, sem contar as inúmeras indicações que ele já fez, sabe? E uma coisa que eu sempre falo em toda live aqui, gente, indicação, científico isso, tá? O cliente que vem indicado, ele vem com 87% de chance de fechar contigo. 87%. A indicação é muito mais fácil. Eu sempre falo, o cliente vem noivo, ponto para casar com você. Você só não casa se fizer besteira no atendimento. Então, ou seja, zele pela sua marca. Aí eu vou voltar aqui, ó, na mensagem de um colega que falou lá no começo da live. Ó, Mundo Novo Arte de Madeira. Tem uma marcenaria, mas é muito difícil arrumar bons clientes. Tem muitos curiosos. Como posso mudar isso? Meu colega, é o seguinte, vou te falar sobre a minha marcenaria para você tentar entender do que estou falando. Quando a gente abriu a marcenaria, eu fazia publicidade lá no Marketplace do Facebook. Tá? A gente colocava lá uns armários de banheiro, coisinha pequena, tal. Começando, né? Começando. Sabe o que aparecia para mim? Muita manutenção, muito armáriozinho de banheiro pequeno para fazer e muita coisinha pequena. Projeto pequeno. Projeto muito pequenininho. Por quê? Tem a ver com a comunicação que eu fazia. Dependendo de como você se comunica, as pessoas te percebem de uma forma ou de outra. Aí, a gente saiu do Marketplace e foi para o Google. Começamos a fazer publicidade no Google e no Instagram. E aí mudou o perfil do cliente, sabe? E deixei o Marketplace de lado. Cancelei o Facebook, tá lá a conta, beleza, aparece as publicidades, aparece os projetos lá, mas eu não faço mais publicidade paga lá. Eu faço no Google e no Instagram. E claro, uma coisa básica que eu tive que fazer antes foi criar rede social só da marcenaria. Postar projetos. Não dá para você ter um Instagram ou uma rede social da marcenaria, cara, que tem foto do seu cachorro, do seu filho jogando bola, aí daqui a pouco aparece uma cozinha, daqui a pouco aparece um painel, depois aparece você jogando futebol. Não dá. Você tem que ter um negócio profissional. Então, a forma como você se comunica diz tudo sobre você. Então, isso tem muito a ver com o tipo de comunicação que você faz. O que você está transmitindo na sua identidade visual, né, para o seu cliente. Que ele não está conseguindo, às vezes, enxergar valor. Quando o cliente vem atrás de você somente querendo preço, tem desconto e preço, é porque ele não consegue enxergar em você valor. E se ele não consegue enxergar em você valor, é porque você não está transmitindo isso. Isso tem muito a ver mais conosco do que com o tipo do cliente, tá? A culpa disso é mais nossa do que do curioso que procura nossa marcenaria. Porque isso tem a ver muito com a comunicação que a gente faz, tá? Uma outra coisa aqui que eu perguntei lá atrás, quando você manda o orçamento e o cliente não te responde, ou ele fala que vai pensar, aí passou 4, 5 dias, o que você faz? Vou te falar o que eu faço, tá? Eu mando uma mensagem para ele. Vou falar aqui para a Jamile. Oi, Jamile, bom dia, tal. E aí, sobre o nosso projeto, tem mais alguma coisa que eu posso fazer para nós darmos sequência no seu projeto? É uma mensagem que você pode mandar para o seu cliente. Você pode perguntar para ele se ele ficou com alguma dúvida, se ele quer marcar uma reunião. Mas geralmente eu já mando assim para ele. Eu pergunto muito sobre se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer. Essa é uma pergunta que força a pessoa a te responder. Né? Então tem inúmeras outras frases que a gente utiliza também, mas essa é uma boa pergunta que você pode fazer para o seu cliente. Cara, tem mais alguma coisa que eu posso fazer para a gente dar sequência no seu projeto? Ele vai dizer, eu estou estudando ainda com a minha esposa, eu estou analisando, estou aguardando outros orçamentos. Eu escuto isso muitas vezes, entendo que faz parte do processo, né? Você não está no mercado sozinho, você tem concorrência. Então é normal que o cliente esteja pesquisando. E essa questão da imagem, voltando ao assunto conversado que a gente acabou de falar aqui, a imagem que você passa, pensa que o cliente, ele está recebendo orçamento seu, ele está conversando com você e com mais outras marcenarias, né? Outras marcenarias. Então, ele está comparando você com outras 2 ou 3 marcenarias. Aí eu lembrei o exemplo que você deu da Carol, da minha amiga, que você mandou o orçamento e ela recebeu o orçamento via WhatsApp
de outro cliente. Uhum. Imagina você, como cliente, se coloque na posição de cliente agora. Você recebe um orçamento num PDF, todo bonitinho, com imagem, né, visualmente chamativo, todos os detalhes. Não, vamos fazer seu móvel assim, assim, assado. Prazos de pagamento. O cliente pode até fechar, o cliente pode até fechar, mas... Aí ele vai e recebe de uma outra marcenaria. Seu orçamento deu 45 mil no WhatsApp, texto. Imagina você como cliente pegando um PDF todo bonitinho e um texto de WhatsApp. Você consegue falar que esses dois têm o mesmo valor? Tem o mesmo nível de profissionalismo? Mesmo nível de profissionalismo? Você pagaria a mesma coisa pelos dois? Duvido. O cara que te mandou um PDF todo bonito, com imagens pode até ser que o produto dele não seja tão bom quanto o outro, mas a percepção dele é outra. Exatamente. Então, a sua imagem é muito importante. Você tem que lembrar que você está sendo comparado o tempo todo com outras marcenarias. E a forma como você manda o orçamento, a forma como você, o seu uniforme, se você está limpo, se você está sujo, se está mal arrumado, né? A forma como você fala e conversa com o cliente, o seu atendimento, tudo isso transmite informação para o seu cliente do seu valor. E eu vou te falar, normalmente hoje, pouquíssimos clientes vão na marcenaria. Eu não sei como é que é aí, mas no nosso caso, você conta no dedo os clientes que vão na marcenaria. Porque tem a confiança no atendimento, não, muita e é tudo indicação, muito digital hoje em dia. O cara te manda o WhatsApp, você lá faz a visita, você retorna lá, ou você manda via o WhatsApp o projeto, o orçamento. Então, assim, não há muita necessidade do cliente ir na sua marcenaria. Ou seja, a imagem que você está passando não é a questão da estrutura da sua marcenaria. Muitas vezes o cliente nem vê a estrutura da sua marcenaria. É justamente a forma como você atende, a forma como você se comporta, a forma como você manda o orçamento, a forma como você se veste. Tudo isso, a sua imagem na rede social, tudo isso gera uma imagem para o cliente de confiança ou não. Diz muito sobre a gente, né? Muito mais que a sua estrutura da sua marcenaria. O nosso colega aqui, Móveis e Cozinha, falou: gosto muito de explicar por áudio sobre os detalhes e enviar vídeos. Exatamente, a gente faz isso aqui também, tá, gente? Então, gente, tem muita coisa que faz sua marcenaria quebrar e geralmente não é o seu marceneiro, geralmente não é o móvel, sabe? Geralmente não é. E geralmente também não é a falta de venda. Falta de cliente. Não é. Mês passado fechou a marcenaria aqui na minha cidade. Fechou marcenaria. Todo mês fecha. Todo mês fecha. Todo mês fecha. Infelizmente fecha. E aí o cara estava indo nas máquinas e tal, aí vai ver lá, aí vamos conversar com o pessoal, o que aconteceu lá? Cara, tinha cliente, o cliente pagava, a marcenaria faturava, mas o dinheiro parece que virava pó, sumia, desaparecia da marcenaria. Por quê, cara? Porque algumas coisas básicas não foram feitas. Assim, o dono, ele não pode pegar todo o caixa da marcenaria e colocar no bolso como dinheiro pessoal. A marcenaria precisa ter o dinheiro dela, cara, para ela crescer. Ah, Lídio, mas não dá, eu ganho pouco, tem que gastar em casa e tal. Cara, eu te entendo, mas assim, se você não fizer isso, você vai ficar no mesmo lugar que você está a vida inteira. Vai ficar parado. Você quer um resultado diferente, não quer? Quero. Então você tem que fazer alguma coisa diferente. Senão o seu resultado vai ser sempre o mesmo. Então, assim... Gente, o mercado muda, você tem que acompanhar o mercado. Misturar as contas pessoais com conta da marcenaria. Atendimento ruim. Cara, deixar pendência na casa do cliente. Dar desconto para fechar rápido o contrato. Isso é um negócio que tira a sua margem. Não considerar despesas que você tem na marcenaria. Né? Não considerar tudo isso e colocar lá no seu orçamento para você passar para o cliente. Isso atrapalha também o seu lucro e, consequentemente, o crescimento da marcenaria. Perder prazo, né? O atendimento ruim, a falta de profissionalismo. E a pior de todas, né? O produto não ser bem acabado, não ter uma finalização, né, mínima, ideal, para que o cliente fique satisfeito em ter te pago aquele valor, né, e ter recebido um novo produto. Tem muita coisa que afunda a marcenaria. E, geralmente, se você olhar para a sua cidade, não é a venda, não é a falta de cliente, não é. Geralmente a marcenaria tem cliente, mas o que quebra ela é igual o meu colega que está colocando o dinheiro todo na chácara e a marcenaria está afundando e o cara às vezes não percebe, cara. Não percebe, né? Que a marcenaria às vezes precisa de uma estrutura melhor, de uma máquina melhor, de uma serra melhor.
e o cara está gastando o dinheiro todo na vida pessoal dele lá. E daqui a pouco ele não vai ter mais marcenaria. Mas a chácara vai estar lá. Talvez só com despesa, né? Enfim, não sei como é que vai estar. Só para finalizar aqui, ó. O Jonathan mandou no início da live que a gente pulou aqui, ó. Como vocês fazem a listagem de material de cada projeto? Listagem de material. Cara, a listagem é feita a partir da observação na primeira visita, né? Faça a primeira visita, a visita técnica, né? De acordo com as divisórias que o cliente quer no móvel, de acordo com a divisão que ele quer, né? A partir dali você consegue elencar já a lista de ferragens, de dobradiças, de tudo que você vai utilizar. Dá para fazer via Promob também, via plano de corte, dá para fazer até aplicativo hoje você consegue planejar o móvel lá e saber a listagem. Você usa o... Tá, SketchUp Lite, mas aquele é mais focado mais para fita de borda e plano de corte, né? Mais plano de corte, é. Mas dá para você fazer um levantamento. Você consegue fazer inicial. em vários aplicativos hoje, você consegue desenhar um móvel ali e ter a listagem de material. Só que o cálculo do orçamento, para quem perguntou, nosso colega perguntou aqui, o cálculo do orçamento com a listagem, tudo, a gente faz numa planilha nossa, tá? Onde eu coloco todos os materiais, todos os preços, coloco lá, preste atenção nisso, ó, eu coloco lá as pessoas que vão trabalhar no projeto, quantas pessoas são e quantas horas elas vão trabalhar no projeto, ok? Lá na planilha. Depois eu coloco também a quantidade de material e o preço. E aí tem algumas informações que já são preenchidas automaticamente, que é de praxe já da marcenaria, como o aluguel, custo fixo, né? Aí eu preenchi isso, automaticamente a planilha me dá o valor do orçamento. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, ela está no nosso site gestãomarcenaria.com.br, ela faz parte de um curso chamado Precificar sob Medida. Lá tem um vídeo, você clica, você consegue ver a planilha. Não precisa comprar não, se você não quiser. Mas assiste o vídeo lá que você vê como que ela funciona. gestãomarcenaria.com.br, o nome do produto é Precificar sob Medida. Clica lá que você vai ver ela funcionando, como que é bacana. Orçamentos aqui, cara, de 5 mil ou de 300 mil é feito assim, em 24 horas. A gente faz tudo lá e manda para o cliente. Então, os nossos orçamentos aqui, eles são enviados em no máximo 48 horas. No máximo, se for muito grande. Se for assim, um apartamento simples, vai no mesmo dia, vai no dia seguinte, no máximo, tá? Porque a gente tem já, né, a planilha preenchida, então basta botar o material, basta botar ali a mão de obra, automaticamente eu tenho o valor do orçamento fechado, tá? E essa planilha... aqui não tem nada de pegar material e multiplicar por 3 ou por 2 não, tá, gente? Baseado no custo de mão de obra, custo Cost list para fazer qual é o lucro corte que a gente quer mensal, a planilha calcula tudo isso automático. E lembrando que essa planilha também está dentro do nosso curso Gestão Marcenaria, Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias, que a gente abre nova turma semana que vem, tá? Pois é, gente, olha só. Eu sei que a maioria concorda comigo. Cara, o que quebra a marcenaria, gente, não é a falta de venda. Sabe o que pode quebrar? Não ter lucro, não ser pago corretamente pelo seu tempo, não considerar despesas que você deveria ter considerado no orçamento. Alto volume de venda nem sempre significa lucro. Tem muita marcenaria aqui que fatura muito mais que eu, mas, cara, tem uma estrutura muito inferior, que a pessoa gerencia muito mal a marcenaria, sabe? Consequentemente, o lucro que ela tem acaba não fazendo com que ela desenvolva, que ela tenha, às vezes, um lucro menor, que ela vende muito, porém, na hora do orçamento, a margem é muito pequena. Então, também não adianta. Faturo muito com lucro baixo. Então, eu trabalho pra caramba e não sou remunerado como deveria. Gente, tem um monte de coisa. Quanto maior você vai ficando, maior são seus custos. Tem um monte de coisa que atrapalha, cara, que atrapalha. Então, assim, é por isso que a gente fala, por isso que o nome desse canal aqui é Gestão para Marcenaria. Se não fosse para fazer móvel, tava lá, fabricação de móvel. Então, porque o negócio não é sobre fazer móvel. Pode olhar, qualquer Instagram, qualquer dono de grande marcenaria, ele vai te dizer, cara, não é sobre fazer móvel. Pegar a esquadrejadeira lá, botar uma chapa e partir e cortar, ou na seccionadora, ou na CNC, enfim, até a máquina faz sozinha, né? A CNC faz só, você programa, acabou. Isso é simples, cara. Isso é um processo técnico. O técnico você ensina a qualquer pessoa e a pessoa vai fazer. Eu tenho certeza que o filho de 13 anos de alguém aqui consegue cortar a peça lá. Então o negócio não é sobre fabricar, é sobre o quê? Sobre vender, é sobre gerenciar. É sobre isso que a gente fala. E isso é o ponto que diferencia a marcenaria que está com dificuldade financeira da marcenaria que está crescendo. Ok? A que está crescendo com certeza está precificando melhor, está tendo uma margem melhor, está tendo mais vendas, mas também está tendo mais lucro.
senão ela não estaria crescendo. Com certeza esse cara está fazendo alguma coisa diferente do que você está fazendo. E isso está fazendo ele crescer numa velocidade mais rápida do que você. Né? Ele não está fazendo igual a você. Se ele fizesse igual, ele estaria na mesma situação que você. Sabe? Então ele faz alguma coisa diferente que a gente não está fazendo, que você não está fazendo. Então o negócio não é sobre somente fazer o móvel, é sobre vender e sobre gerenciar a empresa, não a marcenaria, a empresa. Tem que mudar a mentalidade de marceneiro para empresário. Empresário investe em conhecimento, em treinamento, compra curso, mentoria, tem que aprender, evoluir, tem que buscar conhecimento. Ou se você não quer pagar, busca conhecimento aí, salta de um vídeo para o outro, mas tem que de alguma forma melhorar a gestão da sua empresa. Tá? Tem que fazer. Ó, o nosso colega do Lucas Silva falou Cust List também serve para plano de corte, isso é verdade. Móveis e Cozinha falou mais uma vez, pois eu acredito que a terceirização nesse sentido ajuda muito. Terceirização ajuda demais a reduzir custo, a reduzir mão de obra, né? A gente está com uma dificuldade grande de mão de obra na marcenaria. No futuro isso tende então, a aumentar mais. Não só a terceirização, meu colega do Móveis e Cozinha, mas a digitalização da marcenaria, né? Essa mudança aí da automatização, da vinda de mais máquinas e tal. E aí essa questão, você está preparado para isso? Que o futuro é isso. Você está se preparando para isso? E aí, a última mensagem é o seguinte, cara, a vida, meu amigo, não vai ficar mais fácil. Sinto muito dizer, mas a concorrência ela só vai piorar, só vai aumentar. Só vai aumentar, porque as marcenarias maiores elas vão continuar investindo e as pequenas também, que têm uma boa gestão, vão continuar investindo para que elas possam ter resultados melhores. Isso passa por investimento em máquina, em pessoas, em treinamento, enfim. Tá? Então, ou seja, a concorrência não vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil. Só que vai ficar mais fácil para quem estiver mais preparado. Então, quem está mais preparado é igual a história dos dois caras que estão sentados lá, descalços, né? E aí os caras vê um leão. Aí um deles começa a calçar o calçado, né? O tênis. Aí o outro fala para ele assim, cara, por que você está calçando o tênis? Porque a gente não vai conseguir correr mais que o leão. Aí o cara fala assim, não precisa correr mais que o leão, precisa correr mais só mais que você. É isso, o mais preparado vai sobreviver. É assim que funciona nas grandes empresas, cara. Quem tem mais caixa financeiro, quem está mais preparado, quem gerencia melhor, vai sofrer menos nas crises e vai continuar existindo. E quem realmente, né, não gerencia bem, quem tem problemas financeiros, quem realmente não age como empresário... Não está pensando ali no futuro. Não está pensando lá no objetivo que eu falei, lá na frente, né? Vai ficar pelo caminho. É igual o cara descalço lá que tentou fugir do leão. É a mesma coisa. Então, ou seja, não é somente sobre fazer móvel, cara, busca conhecimento, porque senão a falta disso vai fazer a sua marcenaria quebrar, assim como tantos outros motivos, como venda, como atendimento ruim, atraso, não considerar despesas no orçamento, uma série de coisas que não se adaptar às mudanças. E é isso. Obrigado pela companhia de todos aí que estavam hoje com a gente. O foco da live foi falar sobre, né, porque as marcenarias quebram, né? E muito colega nosso deixou aí o mercado esse ano, uma pena, tá? Uma pena mesmo, porque muitas vezes tira emprego de outras pessoas, tá? É uma pena, mas a gente tem que estar sempre nesse processo de evolução, de busca de conhecimento, para nessa evolução contínua aí, tá bom? E para quem quiser, nosso link na bio com as 3 aulas gratuitas sobre que está dentro da nossa jornada para gestão financeira das marcenarias, das pequenas marcenarias. O link na bio é até amanhã, essas aulas vão estar disponíveis, amanhã meia-noite. Então corre lá para assistir as 3 aulas. Deixa eu dar uma dica. Se você tem uma marcenaria e você nunca definiu o seu Prolabore, ou não sabe como fazer isso, Lídia, o que é Prolabore? Eu não sei como fazer, eu não sei como... eu faturo 20 mil, quanto que deveria ser o meu salário? Quer aprender? Vai lá no nosso link, assiste as 3 aulas, vai ter uma aula lá que eu vou falar sobre Prolabore e eu vou dar para você a planilha e a aula de como que você define o seu Prolabore. Lá tem uma planilha, você vai baixar a planilha, vai assistir a videoaulazinha ensinando a preencher a planilha e você vai conseguir definir o seu Prolabore. Cara, isso é de graça, tá lá. Clica no link, tá na nossa bio, assiste as aulas, vai ter uma aula lá, não sei se é a primeira ou a segunda, tá? Não vou dizer porque eu também não sei, não lembro agora. E aí, a segunda aula? É a segunda, né? Baixa, aí nessa aula eu vou falar sobre Prolabore. Quando eu falar sobre Prolabore, eu vou dar o caminho, você vai acessar lá, vai baixar a planilha, vai baixar o vídeo e aí você vai aprender a como definir o seu Prolabore, tá bom? Não vou falar aqui hoje, que não é o tema da live, mas está lá na aula, é de graça. Você vai baixar uma planilha
que vai te ensinar a definir o Prolabore, que é uma etapa básica que a gente já deveria ter feito, que muito colega tem marcenaria há 10 anos e nunca definiu o Prolabore. Aí tudo que sobra da marcenaria ele põe no bolso. Não, e o pior, na hora de precificar ele não considera isso. Porque não a sabe nem importância como é que ele vai você passar saber um seu orçamento Prolabore, se ele não sabe nem qual é o salário dele. como é que você precifica em cima de um salário que você nem sabe qual que é? Então, Imagina isso, você fazer um orçamento que vai considerar o salário de todo mundo, tá, mas Menos o seu. qual é o seu salário? Não sei, mas tá aí. Tá aí como? Não tá no orçamento. Tá, mas é quanto? Quanto? Eu não sei. Não sei, mas quanto do orçamento é seu salário aqui? Não sei. É fogo, né, gente? Mas tem muito colega que vive assim até hoje, infelizmente, tá? Exatamente. Então, não infelizmente. Porque assim, é por isso que você não sai daquela forma, muitas vezes, de fazer o orçamento, pegar material e multiplicar por 3. Cara, você não sabe nem quanto é o seu salário. Como é que você vai colocar ali que um projeto vai durar um mês, né? E se o salário for 5 mil e o projeto dura 30 dias, automaticamente tem que ter 5 mil de salário ali. Ali tem que estar incluso. E às vezes se você multiplica por 2 por 3, às vezes o salário não está todo ali, né? Vai Aliás, você não sabe, né? Exatamente. Então tem que evoluir nisso. Mas enfim, tá lá o link, tá disponível, tá? Na nossa bio aqui no Instagram. Clica no link lá, você vai assistir as aulas de graça, as aulas. Até amanhã, tá, gente? E em uma aula dessas aí tem a planilha e o vídeo explicando. E para quem quer mais informações também, pode acessar o www.gestãomarcenaria.com.br e a gente está aqui todo dia postando vídeo, né? Sempre postando novas lives. Fica aí atento nas nossas redes sociais. A gente está sempre postando conteúdo sobre gestão de marcenaria. Não tem mais vídeo, não tem mais perguntas. Sem mais perguntas, até lá. Vamos descansar aí, que amanhã é o último dia de folga. Segunda-feira estamos de volta aí. Valeu, gente. Obrigado pela companhia aí, tá bom? Alô. Quem tiver perguntas aí a mais que eu não respondi aqui, só mandar lá no direct lá que a gente responde, tá? Tem uma caixinha de pergunta também no Instagram lá, pode colocar lá, tem um stories lá, tem uma caixinha lá, é só botar que a gente grava amanhã ou depois e responde para vocês, tá bom? Abraço aí, boa noite, obrigado pela companhia.